Voltamos aqui no Ver Mais, nosso segundo bloco, e agora a gente fala de um assunto super importante, tá? Os raios são muito perigosos e, acredite ou não, por ano, quase 1.000 pessoas são vítimas de raios em todo o país. Infelizmente, a gente teve um caso essa semana de uma vítima por raio aqui na nossa região. Por isso, a gente fala agora sobre esse assunto com o professor doutor em Física. Já vou chegando por aqui, me aproximando do professor, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância desse assunto, o professor Marcelo Girardi, que vai nos ajudar a entender como se prevenir também de situações como essa, né, professor? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Oi, boa tarde, Beatriz. Bom falar contigo, um abraço para todo mundo aí no sul do estado. Bom também te receber aqui, professor. Para começar esse nosso bate-papo, tenho certeza que quem está nos acompanhando e pensa nessa situação de raios tem milhares de perguntas, né? Em relação à árvore, em relação a carro, qual que é o melhor ou pior lugar para a gente estar nessa situação. Queria te pedir então para nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre esse perigo, né? Qual que é o melhor lugar aí ou pior também para a gente não se proteger e estar? Vamos lá então, Beatriz. O melhor lugar são edificações estruturadas. Quanto mais estruturada a edificação, quanto mais sólida ela for, concreto, com estrutura interna de sustentação, metal, de preferência com para-raio, tá? Então, quanto mais estruturada a edificação, melhor. Edificações menos estruturadas são menos seguras, como, por exemplo, um celeiro no meio do pasto, coisas assim não devem ser adotadas como abrigo, tá? E muito menos, que é o lugar mais inseguro para você estar, é campo aberto. Campo aberto, dentro de piscina, dentro do mar. Então, essas situações são bastante perigosas. O ideal é, vem chegando a tempestade, já está vendo ela lá ao longe, já começa a ouvir o trovão de descargas que já estão acontecendo, não é hora de esperar, é hora de tomar providência, se coçar, procurar um abrigo decente. Não havendo essa possibilidade de abrigo em estruturas bem colocadas, em edificações bem estruturadas, então veículos também podem ser utilizados. Carros, em geral, são seguros, aviões, em geral, são seguros, porque eles têm uma estrutura metálica e essa estrutura metálica ao redor acaba gerando um efeito físico conhecido como blindagem eletrostática. Ou seja, uma corrente elétrica que atingir esse veículo, ela vai atravessá-lo pela estrutura metálica e acaba protegendo as pessoas que estão lá dentro. Agora, não é assim confortável, tá? O barulho é bem ensurdecedor, o carro pode eventualmente ter pane elétrica, pode eventualmente até pegar fogo na bateria. Então, não é muito bom também, mas é mais seguro do que ficar lá fora em campo aberto, viu, Beatriz? Perfeito, professor. Outra dúvida muito comum é, começou a armar uma trovoada, trovão, raio, será que eu posso tomar banho? Tem alguma situação, alguma indicação específica em relação a isso? Tem algum perigo, sim, de atrair raio? Como que isso funciona, doutor? Tem sim, Bia, tem sim. Olha só, em casa a gente também não pode seguir a vida normal, não. Então, a primeira recomendação é que se a sua estrutura, se a sua casa, o seu prédio for atingido por um raio e ele não tiver uma proteção bem adequada ali de para-raios e tal, essa descarga pode sim ser direcionada para a parte interna da estrutura. Então, por uma questão de prevenção, alguns cuidados são interessantes. Primeiro, retire todos os equipamentos elétricos, principalmente aqueles mais caros, da tomada. Então, geladeira, ar-condicionado, televisão, não usa nada conectado na rede, né? Celular, nem pensar conectado na rede. Tem gente que conecta ele na rede e vai falando no celular assim. Então, não. Vamos evitar isso. O celular desconectado não tem problema, tá, pessoal? Mas o celular conectado deve ser evitado. E, além disso, a gente tem que procurar evitar ficar próximo, né, de estruturas dessa residência, como ficar ali apoiado na janela, apoiado na porta da rua. Tudo isso aí pode acabar tendo também uma espécie de descarga ali. Tomar banho, mexer em lavar louça, escovar o dente, que você está mexendo ali com água corrente, Bia, que são coisas estruturadas, a dica é sempre essa, tá? Tem que ser evitado. Então, não vou para banho, não vou lavar louça, não vou mexer em pia de escovar o dente, espera a tempestade elétrica e depois você faz isso. Perfeito. Nossa, professor, que preciosidade essas dicas, porque tenho certeza que muita gente acaba achando que em casa está completamente protegido, mas se coloca em perigo em situações como essa, e o raio é fortíssimo, né? É um impacto gigantesco que pode, com certeza, infelizmente, também matar uma pessoa, né?
Com certeza, Beatriz. A gente tem que lembrar disso, uma descarga elétrica, ela pode gerar uma corrente elétrica equivalente a 1000 chuveiros elétricos funcionando ao mesmo tempo. E isso é muito rápido. Então, como tu já disseste aí logo no início da nossa conversa, existem muitas vítimas de raios no mundo inteiro. Só no Brasil, vítimas fatais por ano está na ordem de 100 e mais umas outras centenas que são atingidas e acabam sobrevivendo. Então, raios sim são perigosos, a gente precisa entender o fenômeno e respeitá-lo, né? Também não é aquele pânico. Sim. Eu confesso que eu sou um grande admirador de raios, acho um fenômeno físico muito bonito, mas a gente precisa observar com cuidado, com atenção e respeitando esse fenômeno fortíssimo da natureza. Perfeito, professor, muito bom conversar contigo. Obrigada pela participação e disponibilidade de estar aqui ajudando a gente a entender sobre esse assunto tão essencial e importante. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Ver Mais, tá? Sempre à disposição. Um beijo para todo mundo, até mais. Um beijo. Esse, então, nosso professor, doutor em Física, Marcelo Girardi, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre a importância de se proteger e prevenir a questão dos raios, né? Muito bom a gente ter acesso a essas informações.